Oi gente, eu sou a Moni do blog Moni Viajando e em 2019 eu ganhei uma bolsa para fazer intercâmbio na Alemanha por um ano. Eu fui para esse intercâmbio, eu vivi muita coisa legal lá, eu cresci muito, isso acrescentou muito na minha vida e por isso eu quero começar a postar conteúdo sobre esse período, sobre a Europa. Eu tenho inclusive vários vlogs guardados e eu quero começar a postar isso aqui no canal também. Porém, como a boa capricorniana que sou, eu não queria chegar jogando esse conteúdo do nada. Eu acho que tem que ter um começo para tudo e eu achei que seria a melhor opção começar contando sobre essa bolsa que me levou para a Alemanha, como foi o processo de inscrição e tudo. Até porque, gente, essa bolsa ela ainda existe, é uma bolsa muito boa, inclusive no momento ela tá suspensa por causa da pandemia, mas quando tudo isso melhorar, a bolsa vai voltar. E se você quer ir para a Alemanha, se você tem vontade de fazer um intercâmbio assim também, essa bolsa pode te ajudar muito. Então, eu vou aqui contar, toda a minha experiência para ajudar e também motivar você a tentar, porque realmente vale muito a pena. Então vamos lá, Desde que eu me entendo assim por gente, eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio, de morar num outro país, assim, ter esse período de convivência, conhecer uma cultura mais a fundo, e eu tinha muita vontade de fazer isso na Alemanha, porque eu já estudava alemão fazia algum tempo, então eu queria fazer isso justamente para melhorar o meu idioma e porque eu me interesso muito pela cultura da Alemanha também. Mas eu sabia que eu não ia conseguir pagar um intercâmbio de longa duração, porque gente, essas coisas costumam ser bem carinhas, então eu sabia que as minhas únicas opções era, buscar uma bolsa de estudo mesmo. E foi aí, no blog do Partiu Intercâmbio, que eu descobri essa bolsa que me levou para a Alemanha. Essa bolsa, ela é dada pela organização AFS, é uma combinação, na verdade, da AFS do Brasil com a AFS da Alemanha, e eles dão bolsas aí todo ano para pessoas que querem fazer trabalho voluntário lá na Alemanha por um ano. Aí você pensa, nossa, Moni, mas trabalho voluntário, como assim? Você trabalhar, não vai ganhar nada, vai ter que pagar tudo. Como que isso é vantajoso, Mas não, gente, na verdade, a nossa ideia de trabalho voluntário aqui no Brasil é bem diferente da ideia de trabalho voluntário lá na Alemanha. Lá na Alemanha é tudo assim, bem registradinho no governo. Você, na verdade, vai ser uma pessoa contratada como voluntário pela instituição de trabalho e essa instituição, ela tem a obrigação de pagar a sua acomodação, a sua alimentação, o seu transporte local e ainda te dá ali um custo mensal que tem que ser no mínimo 100 euros. Ou seja, não é trabalhar de graça. Além desses benefícios que eu falei, essa bolsa específica garantia um monte de coisa que realmente me interessou muito. A FS, ela paga a passagem de ida e volta do bolsista, ela também dá um mês de curso de alemão na cidade de Hamburgo, que é, no caso, o primeiro mês. Assim que você chega lá, você tem esse primeiro mês apenas estudando alemão e depois você vai para sua cidade trabalhar. Também dá seguro e saúde e, claro, todo um suporte da FS e várias coisas assim que realmente ajudam bastante. Tudo isso de graça, completamente free? Não! Quando você é selecionado e você ganha essa bolsa, você tem que pagar uma taxa de inscrição que é bem salgadinha. É cerca de $2.000. E, gente, eu sei que $2.000 é muito dinheiro. Na época, deu cerca de R$7.000 aí pra se inscrever. Porém, se você levar em conta tudo que você ganha e, cara, é um mês fora, é bastante tempo, é bastante coisa. Então, com certeza, se você fosse pagar sem a bolsa, seria muito mais caro do que isso. Então, achei essa bolsa em dezembro de 2018, me interessei muito e resolvi me inscrever. A inscrição, ela é feita toda online no portal da FS. Lá eles explicam, tudo certinho, tudo que você tem que enviar e tem sim alguns requisitos para você participar. Porém, eu diria que não são muitos requisitos, que é uma bolsa bem flexível e muita gente de fato pode tentar. Para conferir uma lista desses requisitos e tal, eu vou deixar os links aí embaixo. Porém, eu vou explicando aqui como foi o processo de inscrição e vocês vão saber mais ou menos quais são esses requisitos pelo que eu for falando. Para me inscrever, eu tive que enviar uma cópia dos meus documentos, também tive que enviar o meu currículo, laudo médico, para provar que eu sou uma pessoa saudável, tanto mentalmente quanto fisicamente. Também tive que mandar um certificado de que eu estava estudando alemão, de que eu tinha um nível básico alemão. Aliás, esse é um dos requisitos, que você tenha um conhecimento da língua alemã, não precisa ser nada intermediário, nada avançado, mas um conhecimento básico já ajuda bastante. Além de tudo isso aí que eu falei, eu também tive que escrever uma carta de motivação em alemão, explicando
explicando por que eu queria ir para a Alemanha, por que eu queria ter essa experiência e por que eu merecia ter isso. Gente, deixa aqui eu dar uma dica bem rapidinha. Sempre caprichem muito na carta de motivação, porque sempre que você for tentar uma bolsa, você normalmente tem que escrever uma carta de motivação e essa costuma ser a principal coisa que eles avaliem. Eu fiz então a minha inscrição, enviei e fiquei aguardando. Alguns dias depois, então, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido uma das pré-selecionadas e que eu estava na segunda fase aí da seleção para a bolsa. Essa segunda fase é um pouquinho mais complicada. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que enviar mais documentos, também tive que preencher um formulário da FS Alemanha, fazer um vídeo falando alemão e eu diria que o mais aterrorizante de tudo, eu teria uma entrevista em alemão com o AFS da Alemanha. Essa obviamente foi a parte que me deixou mais nervosa, é a parte que deixa todo mundo nervoso, né? Porque, meu Deus do céu, você vai falar em alemão com uma pessoa da Alemanha, meu Deus, que medo. E foi aí, né, que eu resolvi estudar, estudei bastante, eu sabia mais ou menos o que eles podiam perguntar, então eu treinei várias respostas e acabou dando tudo certo. No dia da entrevista eu tava assim muito nervosa, é normal, viu? Eu tava passando mal, tendo dor de barriga, mas acabou na verdade sendo muito mais tranquilo. Por quê? Porque a pessoa que faz a entrevista, gente, ela é acostumada a lidar com estrangeiros, ela sabe que as pessoas não sabem alemão tão bem assim, então é uma pessoa muito tranquila, ela não apavora em momento algum, sabe? A gente conversou assim em alemão, porém não foi toda a entrevista em alemão. Tiveram várias partes que foi em inglês, porque eu me sinto mais confortável falando inglês e eu tinha algumas dúvidas também, mas as partes em alemão, ela perguntou basicamente coisas sobre a minha família, sobre as minhas motivações, sobre as minhas experiências, então foi algo muito tranquilo mesmo. Depois disso, aí tava tudo pronto da minha parte, era só aguardar. Então, alguns dias depois, novamente, em março de 2019, eu recebi, né, a notícia de que eu tinha sido uma das pessoas selecionadas e de que eu tinha ganhado essa bolsa. Era março de 2019 e eu embarcaria para a Alemanha em julho ou em agosto de 2019. Ainda não sabia exatamente um mês. Quando eu recebi a notícia de que eu tinha ganhado a bolsa, eles falaram simplesmente isso. Você ganhou a bolsa, é isso, aguarde as próximas instruções. E assim, eles não falaram onde que eu ia trabalhar, o que eu ia fazer, onde que eu ia morar, nem exatamente o dia que eu ia viajar. Então, você fica assim, um pouco no escuro no começo, mas é normal. Eu só fui receber as informações certinho de tudo que eu ia fazer depois. Porém, já vou aqui adiantar mais ou menos quais são os trabalhos que nós voluntários podemos fazer. A primeira área é na área da educação, ou seja, você vai trabalhar com crianças ou com jovens, você vai ajudar professores ou às vezes você vai trabalhar em algum orfanato, coisas desse tipo. Já a segunda opção é na área da saúde, ou seja, você vai trabalhar com idosos, às vezes trabalhando em abrigos, às vezes em hospitais, mas é esse tipo de coisa. A terceira já é uma coisa mais ecológica, ambiental, então você vai trabalhar em fazendas, em plantações e nesse tipo de serviço aí. Apesar de eu estar aqui passando um panorama geral para vocês, os trabalhos, na verdade, eles diferem muito, existem muitos tipos de trabalho diferentes dentro de cada uma dessas áreas. Futuramente eu pretendo sim fazer um vídeo apenas sobre o trabalho que eu tive lá na Alemanha para vocês entenderem melhor e talvez também convidar amigos meus que tiveram outros trabalhos e fizeram outras coisas para vocês verem que realmente muda muito de um projeto para outro. Aqui só para dar, né, um resumão para vocês, eu trabalhei em um abrigo com jovens que tinham alguns problemas de trauma, problemas familiares e assim, jovens que tinham problemas psicológicos. Pois é, foi um trabalho assim, de muita responsa, um trabalho bem complicadinho. Passei poucas e boas nesse trabalho, mas vocês vão saber melhor sobre isso depois. Então, continuando, né, a linha do tempo aí, apenas em junho que eu soube exatamente o que eu ia fazer, que eu recebi as informações, recebi contratos, tive que assinar tudo. E é claro que todo nesse período, né, pré-embarque, você fica sempre em contato com a AFS. Não precisa ficar desesperado achando que, meu Deus, vou ter que correr atrás de tudo. Não, você tem que correr atrás das coisas, porém tem aí a AFS te dando todo o suporte, te ajudando, e isso é muito importante. Assim que eu soube todas essas informações, recebi os documentos, tudo, eu tive que marcar o meu visto, né, pra ir pra Alemanha como voluntário, porque sim, se você vai pra Alemanha fazer trabalho voluntário, existe um visto específico e esse visto te dá, né, uma duração aí de 1 ano pra você ficar lá. Então, eu marquei o visto, foi bem complicadinho, inclusive, porque só existem 4 lugares aqui no Brasil que fazem esse visto, então foi uma coisa um pouco demorada, porém deu tudo certo, fiz o visto, consegui, e em 31 de julho eu tava embarcando pra
Alemanha para começar essa aventura aí. Como eu disse, eu pretendo postar vários vídeos sobre essa experiência aí, então é só vocês ficarem de olho. Mas se você quer tentar essa bolsa, eu já tenho que adiantar algumas coisas para você. No momento, como eu disse, está suspenso por causa da pandemia, mas normalmente eles dão essas bolsas 2 vezes por ano, tá? As inscrições abrem 2 vezes por ano, uma vez no inverno, outra no verão, e hoje em dia eles dão 8 bolsas a cada edição. Além disso, houve uma alteração nessa bolsa, houve uma pequena, eu não diria que pequena, mas uma mudança relevante aí. Lembra que eu disse que você ganha um mês de curso de alemão em Hamburgo assim que você chega lá? Pois é, hoje em dia não é mais assim, você não faz mais esse um mês lá em Hamburgo, você chega e vai direto para o lugar onde você vai trabalhar e tal. Porém, eles dão uma ajuda mensal de 200 euros para você fazer um curso de alemão onde quer que você esteja lá na Alemanha. Então, se o seu objetivo, assim como o meu, é ir para lá para tipo melhorar o alemão, essa bolsa é realmente muito boa. Outra coisa também, se o seu objetivo é ir para lá para passear, para viajar, também é uma boa, porque ok, você trabalha, porém você tem pelo menos 2 dias de folga aí por semana e você também vai ter as suas férias, ou seja, dá para aproveitar bastante para viajar. Em resumo, eu diria que é uma bolsa de fato muito boa, que vale a pena, e eu recomendo todo mundo a tentar sim e a ter essa experiência, é uma coisa que com certeza vai fazer você crescer bastante. Se teve alguma coisa aí que não ficou muito bem explicada e você tem dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou responder com certeza. E por favor, me ajuda aí, deixando um like, entrando no canal, se inscrevendo, acompanhando, pode ativar o sininho também para receber os próximos vídeos e também me segue nas minhas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui na tela. Um beijão, tchau, tchau!